Bem, começando essa revisão aqui por noções básicas de matemática, né? Bem lá no comecinho a gente comentou de potenciação, tá? Para entrar logo na sequência em alguns outros assuntos, né? Então aí na primeiro item que vocês viram aí, de matemática, né? Tem uma apostilinha de matemática e depois tem alguns vídeos, né? Exercícios, né? Falando de frações, potenciação, notação científica, operações angulares, né? Tem um pouquinho de equações de primeiro grau aqui, né? Mas é mais esses tópicos de potenciação, notação científica, algarismos significativos, tá? Que tem bastante pergunta na prova, tá? Esta prova, ela terá 30 questões, tá? Não é a mesma prova para cada um, tá? E eu montei, né, na verdade, 50, e dessas 50, aleatoriamente, o sistema vai escolher e montar uma prova com 30 questões. Tá? Pode ter perguntas ali que vão parecer parecidas, né? Outras que são diferentes. Ok? A potenciação tem algumas regras. Por exemplo, né? Quando eu estou fazendo uma multiplicação, né, de potências de mesma base. Então, como que eu estou falando? Multiplicação eu chamo de produto, né? Então, quando eu falo multiplicação de potências, né? O que eu estou falando é que eu estou fazendo um produto de potências. Quando eu falo que eu estou fazendo uma divisão de potências, é divisão de potências mesmo, tá? Estou dividindo. Tem umas regrinhas bem práticas para trabalhar com potência. Quando eu tenho a mesma base, tá? Quando eu tenho a mesma base, eu simplesmente somo o expoente. Quando eu estou multiplicando, ressalto, gente, olhem bem com atenção que eu estou fazendo uma multiplicação. Quando é soma, não segue essa regra, tá? E nem vocês podem confundir, por quê? Eu estou falando de multiplicação de potências e estou falando de soma, só que eu estou falando de soma de expoentes, tá? Tá. Alguma dúvida referente à potenciação? Potenciação básica? O que significa a potência ou a base? Até aí tudo bem, né? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, professor, tá aí tranquilo. Beleza. Então, a primeira regra, quando eu estou em multiplicação, eu somo os expoentes. Segunda regra, na divisão, eu subtraio os expoentes. O expoente pode ficar negativo, tá? Nós não trabalhamos com expoentes negativos. Não vai ter na prova, mas só por curiosidade, se eu tivesse um expoente negativo aqui, ó, 12 menos 4, elevado a menos 4, tá? Para mim resolver essa potência, no caso se eu quisesse resolvê-la, né? Eu ia colocar o número 1 e dividir pelo 12,4. Por quê? Porque eu tiro o sinal trocando, né? De local. Ele fica dividindo. 1 dividido por 12 elevado à quarta. Ok? A gente não entrou nesse contexto aqui. Potência de potência é quando eu tenho um expoente já, né, um número, uma base elevado a 9, e depois elevo de novo. Aí eu faço uma multiplicação. Tá? 12 elevado a 18, né, quando eu tenho potência de potência. Tá? Mais um exemplo aqui, né? Se eu tenho 7 elevado a 5, depois elevo novamente a terceira, né? É a mesma coisa de fazer uma multiplicação desses expoentes. E uma regra bem interessante também,
é a potência de zero. Ele é base de uma base qualquer, pode ser 10, pode ser qualquer base. Elevado a zero dá 1. Aqui representado esse qualquer número por x. X igual a zero igual a 1. Tá? Professor, Sim. nessa parte aqui, potência de potência, que, por exemplo, está 12 elevado a 9, correto? Isso. Aí aqui depois, essa aqui é a mesma coisa de fazer 9 vezes 2 elevado a 12? Que você falou, não muda nada, Não, né? aqui, ó. Vamos ressaltar aqui de novo. Deixa eu aumentar aqui minha tela para ficar mais fácil. Opa, aqui, tá? Ferramentas de desenho. No caso de potência de potência, tá? Eu tenho o número 12, tá? Que está elevado a 9. Só que Correto. esse número 12 elevado a 9, eu elevei ele novamente a 2. Ou seja, eu tenho duas bases, dois expoentes, aliás, para a mesma base. Tá? O que eu faço? Eu mantenho a mesma base, no caso do 12, a minha base, né? E os expoentes que estão aqui em cima, eu vou multiplicar eles. Tá? A base Entendi. não mudou. Tá? Só que os expoentes aqui, ó, eu multipliquei e ficou 18. Tá? Se eu elevasse novamente essa potência aqui a 3, opa, tem 3 expoentes agora. 9 vezes 2 vezes 3. 18 vezes 3, né? Entendi, professor. Tá? Então seria aí essa a dinâmica disso daí. Tá? Professor, Sim. mas aí o resultado para aí em 12 sobre 18 tem que fazer a conta agora, multiplicar ele 18 vezes. Toda potência, né, é um número inteiro, tá? Ele representa um número alto, entendeu? Normalmente, aqui no nosso contexto, a gente não está pedindo para extrair a potência, né? Para você chegar nesse número final. Mas sim, se você quisesse chegar nesse número final, você ia ter que multiplicar o número 12 18 vezes ou mais, né? Imagina no tamanho do número que ia dar. Entendeu? Ia dar um número gigantesco. Só para você ter ideia, né? Vai dar mais de 18 casas esse número. Tá? Então, as potências que a gente resolve é ao quadrado, ao cubo, né? A quarta, que dá algumas casas já milesimais aí, né? De milhares, aliás, né? Mas um expoente de 18, o intuito de você já elevar um expoente tão grande assim, é para você não ter que escrever na extensão o número. A gente chama que é o número em extensão, tá? E na verdade esse é o assunto, né? Dessa sequência da aula. Por quê? Deixa eu limpar aqui minha tela, apagar os elementos, né? Na sequência, a gente já falou de potência, fala de potência de base 10. O que é essa potência de base 10? É você trabalhar com a base, né, 10. Porque normalmente dentro de potência você pode ter qualquer base. Mas o que facilita a base 10? A base 10, ela coincide com a vírgula. Lembra daquela dúvida que vocês tiveram da vírgula? Né? Ah, por que subiu o expoente? É que a potência é base 10 e coincidentemente, né, quando você muda o expoente, é a mesma coisa de você mudar a vírgula. Isso não ocorre com a potência de base 12, com a potência de base 6. Isso acontece com a base 10. Por quê? Porque nós contamos os nossos números são decimais. A gente conta de 10 em 10. Entendeu? Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois do 9, você começa de novo uma contagem decimal, que é o
né? O 1 mais o 0, 1 mais o 1, 1 mais o 2, 1 mais o 3, né? Que é 11, 12, 13, 14, 15. Até chegar no 20, aí você começa de novo. 1, 2, só que você coloca o 2 na frente. Então, naturalmente, nós temos, né? Nós adquirimos essa maneira de contar decimalmente, de 10 em 10. Tá? Inventaram isso. Só para vocês terem ideia, gente. Não existia só essa maneira de contar. Tá? Para quem estuda programação, por exemplo, em linguagem de computador, vocês vão ver linguagem binária, que só tem 2 elementos, linguagem hexadecimal, né, que tem 16 elementos. Imagine você contar até 16 e depois começar a contar de novo. Entendeu? A nossa matemática básica se desenvolveu em cima dos números, né, decimais. Tá? E por que a gente viu potência de base 10? Aqui tem um exemplo, por exemplo, né? Se eu estiver falando do raio, né? O raio, a gente pode ter o raio de um átomo, que é muito pequeno, infinitamente pequeno, e o raio, né, da Terra, que é extremamente grande. Tá? Esses números a gente utiliza a potência de base 10 para diminuir as casas decimais, ou seja, para mim não escrever o número por extenso. Se eu fosse escrever o número por extenso, né, ia dar um número que ia encher o caderno inteiro. Tanto o menor quanto o maior. Por que o menor seria grande por extenso? Porque ele tem 0,000000000. É muito pequeno. Entendeu? Então, extensivamente, ele ia ser comprido, esse número. A potência resolve isso. Basicamente, a potência de base 10. Por quê? A potência de base 10 funciona como nesse exemplo aqui, ó. Tá vendo o 385? Tá? Que está aqui no nosso exemplo. Se eu andar 2 casas decimal, ó, imagine que a vírgula estava aqui, ó. Lembra que eu comentei do zero? Né? Qualquer número é vírgula zero. Se não tiver outro número, claro, né? Se tiver vazio. Então, 385 eu posso considerar que ele tinha um 0,0 aqui na frente. Isso só, hipoteticamente, para a gente saber que a vírgula estava aqui. A vírgula estava aqui, ela andou entre o 5 e o 8, depois andou entre o 8 e o 3. Ficou aqui. Quantas vezes ela andou? Andou 2. Coincide em aumentar 2 vezes o expoente. Agora a gente vai verificar que 10 elevado ao quadrado não é a mesma coisa que 100? Por que é a mesma coisa que 100? Porque é 10 vezes 10, que dá 100. 3,85 vezes 100, tá? Vai ser 385. É isso que eu estava querendo passar para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, 3,85 aqui multiplicado por 100, 385. Tá? Ok? Ah, Fábio, se eu andasse mais uma vez com a vírgula? Eu poderia ter andado mais uma vez aqui no exemplo. Ó. Se eu andasse mais uma vez, ia ficar a vírgula entre o 3 e o quê? Eu ia ter que colocar um zero aqui, ó. Aí eu ia ter um número assim, ó, 0,385. Como que ia ficar minha potência? Vezes 10 elevado à terceira. Pessoal, 10 à terceira equivale a 1000. Não é? Alguma dúvida sobre isso? Não é 10 vezes 10 vezes 10, 10 à terceira? 3 vezes? Se é 10 vezes 10 vezes 10, é 1000. Tá? Então, esse 10 à terceira aqui, ó, vale 1000. Então, agora eu estou falando que, para vocês, deixa eu pegar a calculadora aqui de novo.
ESC, que 0,385 vezes 1000 vai dar quanto essa conta? Quanto você acha que vai dar? 0,385 vezes 1000. Quanto? Dá 385. 385. Então, ó, quanto mais eu ando, vocês vão reparar o seguinte, quanto mais eu ando para esquerda, eu aumento o meu expoente. Se eu ando para a direita, eu diminuo o meu expoente. Essas setinhas aqui, ó, se vocês quiserem fazer um rascunho aí, ó, dá tempo de vocês pegar o caderno aí e fazer um rascunho para vocês não esquecer disso. Tá? Você anda com a vírgula para a direita, você aumenta o expoente. Se você anda para... Aliás, você anda para a esquerda, você aumenta o expoente. Se você anda para a direita, você aumenta o expoente. Tá? Ok? Ok, professor. Tá. Deixa eu trocar de ferramenta aqui. Acho que mais um detalhe interessante de eu lembrar vocês é o seguinte, ó. O número 385, né? Você pode pensar, igual eu falei, que ele já tinha o zero aqui. E uma outra coisa que você pode pensar é que ele, naturalmente, todo número já é multiplicado por uma potência de base 10. Só que todo número multiplicado por uma potência de base 10 é elevado a zero. Por que zero? Porque 385, tá? Vezes 1. Tá? Esse 10 elevado a zero vale 1. Então, se eu multiplico por 1, fica ele mesmo. Tá? Tudo bem? Então, quando vocês vão trabalhar com um número que não tem potência, vocês podem escrever aí do lado que ele já é vezes 10 elevado a zero. Por quê? Vai ficar fácil. Vai ficar fácil porque quando vocês pegar aqui, por exemplo, né? Ah, se eu aumentar um expoente aqui, no lugar do zero, eu aumentei, então o que eu tenho que fazer? Mudar uma vez a vírgula. Se eu colocar 2 no lugar do 1, eu tenho que mudar 2 vezes a casa da vírgula. Entendeu? Fica mais fácil assim? Beleza. Beleza, então. Vamos lá, então. Apagar todos os desenhos. Por que a gente viu potência? E depois potência especificamente de base 10. Justamente para a gente entrar em notação científica. Tá? Aqui já está a explicação que eu já havia dado. Tá? Não confundam ponto com vírgula. Tá? Ponto é ponto normal. Tá? Que separa as casas de milhares. Tá? Vírgula é o que vai mudar a casa ali, né? De potência. Tá? Então a regrinha está aqui. Se eu ando para esquerda, eu aumento. Se eu ando para a direita, eu diminuo. Então, quando você vê um número negativo na potência de base 10, é certeza que ele é menor que zero. Tá? Se você vê um número positivo na potência de base 10, é certeza que ele é muito grande, muito maior que zero. Tá? Aqui tem operações, não se preocupem, eu acho que eu não coloquei nenhuma operação com potência de base 10. Tá? É mais logarismo significativo que a gente vai se preocupar. O próximo assunto entrou em notação científica. A notação científica trabalha com potência de base 10. De que maneira? Ela trabalha com potência de base 10, né? Transformando qualquer número muito grande ou muito pequeno num número que pode parecer entre 1 e 10. Tá? Tá aqui, ó. Você pega qualquer número muito grande ou qualquer número muito pequeno e representa ele por esse azinho que está aqui, ó. Tá? Ou seja, você consegue pegar 1 milhão
e falar que ele é 1 vezes 10 alguma coisa. Você consegue pegar o átomo de hidrogênio, que é 0,0000001, e falar que ele é 1 vezes 10 elevado a alguma coisa. Só que o átomo de hidrogênio você vai saber que é 10 elevado a alguma coisa negativo, né? E uma coisa muito grande, que é 1 milhão, 1 bilhão, vai ser 10 elevado a alguma coisa positiva. Tá? Então, 10 elevado a n significa quantas casinhas a vírgula andou. Só isso, gente. Só que a notação científica tem essa regra. Todo número, né, pode ser representado entre 1 e 10, né, sendo multiplicado por uma potência de base 10. É interessante isso? É interessante. É interessante e até é muito aplicado no nosso dia a dia. Por quê? Essas potências ficam escondidas. Isso eu comentei com vocês. Quando a gente está trabalhando com quilogramas, com quilômetro, entendeu? A letra K, por exemplo, vale 1000. Aqui está falando a distância da Terra, aqui da Lua, né? 384, né, milhões de quilômetros. E se fosse em metro? É só acrescentar 1000 a mais aqui, ó. Tá? Então, no nosso dia a dia, a gente usa milímetro, que é um múltiplo negativo, um expoente negativo. Tá? A gente utiliza basicamente potência de base 10 sem saber no nosso dia a dia, na nossa profissão e tudo mais. Tá? Então, o conceito de trabalhar com esses números, vocês precisam saber. Tá? Por exemplo, se eu te der um número 5.300.000, você vai saber que ele pode ser transformado num número entre 1 e 10, 5,3, está entre 1 e está entre 10, é menor que 10 e maior que 1. Só que ele tem que ser vezes quanto para dar 5.300.000? Vezes 1 milhão. 1 milhão equivale a 10 elevado a sexta. Como que eu sei disso? Eu contei o número de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Coincidentemente. Entendeu? Tentam fazer esse raciocínio. O número de casa decimal é o número do expoente. Vamos contar aqui o de baixo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas depois da vírgula. Olha o número aqui, ó, menos 7. Tá? Ok? No caso do número 100, né? O número 100 tem 1, 2, 0. Elevado a 2. Tá? Dá para fazer essa referência. Tudo bem? Vamos seguir que dá para a gente revisar mais coisa ainda. Ok? Professor? Pois não. Só para a gente finalizar esse assunto aí. Pode falar. Acima está escrito aí importante, tem umas regras. Foi aquela hora que eu tinha perguntado, o senhor explicou, só quando eu escrevi assim, só um pouquinho, só para... Vamos lá. Um pouquinho só. Acho que é importante, isso aí já passou. Passou o quê? Tá escrito importante de negrito o título. Aí, essa aí, o que acontece? Aí tem assim, o número 25, né? Foi aqui que você falou mesmo, Só que o que acontece? E aqui mudou, o expoente mudou de 4 mudou para 5, né? Isso aí foi por causa da vírgula que ela tava antes do 5, do lado direito do 5, aí ela passou para o lado esquerdo do 5 e aumentou o expoente, seria isso? Isso. O que aconteceu aqui, ó? O número 25, se eu perguntasse para você, ele está em notação científica? O que você falaria? Não, ele é maior que 10. Ah, é verdade. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, por que tá essa regrinha aí? Então, o 25 vezes 10 à quarta não está errado matematicamente. Ele só não está
dentro de notação científica, só isso, Ah, tá. entendeu? Então pode fazer um número assim, mas ele não está dentro da notação científica, então tá Eu errado. poderia fazer 1000 vezes 10 a terceira. Aí eu falo para você assim, ó, transforme em notação científica. Você Ah, vai lembrar entendi. sempre o seguinte, notação científica é um número que está entre 1 e 0 vezes 10 alguma coisa. Aliás, Ele não entre me 1 importa e 10, 10 né? é. Então, o que que eles fizeram aqui, ó? Você pode perceber, eu vou zerar, tá vendo minha calculadora aí, né, na sua tela? Sim. Ó, o 25, né, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, 4 vezes, não é? Por quê? 10 elevado à quarta. Correto. Quanto que me dá? Olha lá, 250 mil. 50 4 mil. zeros depois do 25 aqui, ó, 250 mil, tá? Agora vamos pegar o outro, é 2,5, né? Vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10 de novo. Então, 5 vezes o número 10 vai ser igual a 250 mil também. O número não mudou. O que mudou foi que um está em notação científica, porque está entre 1 e 10, e o outro não. Não, A agora mesma entendi. coisa, a mesma coisa vai acontecer com 84, e ao contrário também, viu? Se for um número que está assim, ó, 0,0000, transforme ele em notação científica. Eu vou ter que transformar ele em um número entre 1 e 10, e aí os expoentes vai ser negativo. Não, sim, a minha confusão é porque eu não tinha me atentado para isso que o senhor falou. Na verdade, eu esqueci que o número de notação científica ele tem que estar Ah, em tá. Eu também, eu não tinha entendido dessa maneira também. Eu pensei que era uma outra dúvida sua, tá? mas agora eu entendi. Obrigado. Ótimo. Perfeito, então. Show. Perfeito. Tá, vamos lá então. Operações angulares que eu ia falar aqui, ó. Acho que é simples, tá? O que vocês vão ter que perceber ali, que eu pus bastante pergunta conceitual, mas foi no intuito de ajudar vocês para não fazer muito cálculo, tá? Por exemplo, o que que é um ângulo, né? Um ângulo, né? É duas retas aqui, ó, que formam um ângulo. Eu não lembro se essa aqui está na prova de matemática ou se está na prova de desenho técnico, que confundem, né? A geometria é matemática e ela é pertinente ao desenho técnico, entendeu? Então as coisas se confundem, entendeu? Mas se não cai nessa prova, cai na prova de desenho técnico, né? Esse sistema sexagesimal, né, é o nosso sistema que a gente usa o grau, minuto, segundo, tá? Se eu não me engano, eu não coloquei muita coisa disso também, nem adição, subtração, tem alguns conceitos só, tá bom? Vamos lá, ângulos complementares, aqui está mais para desenho técnico, essa parte aqui. Em algarismos significativos, aqui sim, eu quero que vocês voltem, né, a atenção. O que que se... Algarismo significativo já não entra em desenho técnico, já entra mais em metrologia. Você viu que nossa disciplina ficou interessante. A nossa disciplina pega um pouco do desenho técnico, um pouco de cai na metrologia, tá? Dentro de metrologia, né, a gente trabalha com algarismo significativo, que é a própria resolução dos instrumentos. Entendeu? Por exemplo, 14,3, né? 14,3 centímetros, né, não é uma resolução de um paquímetro, por exemplo. Se fosse a resolução de um paquímetro, era 14,30 milímetros, né? Centímetros é uma resolução de escala, régua, graduada, alguma coisa assim. Tá? Mesmo se fosse 14,3, né? Ou 14 milímetros, né? Deu para ter uma noção, mais ou menos? A gente vai ter uma disciplina de metrologia que a gente vai voltar nesse assunto, tá? Mas aqui, matematicamente, vocês têm que entender que algarismo significativo é a quantidade de números, tá, corretos e o primeiro duvidoso. Se apega em quê? Só pode ter um duvidoso.
no número, tá? E os outros, né, são números corretos. Então, por exemplo, 14,3. Se a pergunta perguntar, 14,3 tem quantos algarismos significativos? Tem um algarismo, que é o número 1, o segundo é o número 4 e o terceiro é o número 3. Ou seja, tem 3 algarismos significativos. O 14,35, ele já tem 4 algarismos significativos. Tá? Isso falando em contagem de algarismos. Tá? Quando eu tiver uma operação matemática, deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui está explicando isso que eu comentei. Uma operação matemática envolvendo, né, algarismo significativo e tem o sistema de arredondamento. Tá? Por quê? Qual que é a primeira regra de arredondamento? Né? Aquele quadro, não sei se vocês lembram, que quando você está arredondando para a primeira casa decimal, o que significa eu arredondar para a primeira casa decimal? Está vendo aqui? Significa eu arredondar para uma casa depois da vírgula. Qual o número que eu estou arredondando? Um número infinito aqui, ó. 1,33333333. Tá? Então, vamos analisar primeiramente o número para verificar qual o número que eu vou cortar. Eu vou cortar bem aqui, ó. Eu tenho que verificar esse número aqui, ó, se ele aumenta ou permanece. Então, a primeira regra diz que se o outro for menor que 5, né? Se for menor que 5, né? Esse número aqui, ó, ele permanece. Ou seja, ele fica igual. O número 3, que é um número avaliado. Tá? Tem um outro caso aqui embaixo. Deixa eu fechar aqui. Tá? Esses dois casos aqui. Tá? É a mesma coisa. Eu estou fazendo, né, um arredondamento para a primeira casa decimal. O que eu vou fazer? Eu vou cortar ele uma casinha depois da vírgula. Ah, poderia ser a segunda decimal? Depende. Depende né, do quantos algarismos eu quero. Quantos exercícios pede. Aqui está pedindo somente a primeira. Tá vendo? Se fosse a segunda, era 2 casas. Aí muda toda a análise. Por que muda toda a análise? Porque eu sempre vou ter que verificar esse número aqui, se ele aumenta ou não. Mas só que para saber se ele aumenta ou não, eu vou ter que olhar o seguinte. Como o seguinte, agora vai ser maior, né? Ele vai ser maior que 5, tá? Então esse número aqui, ó, ele aumenta. Ou seja, o número que era 6 virou 7. O 4,8 virou 4,9. Por quê? Porque o número na sequência é maior que 5. Tem o 6 e tem um detalhe da regra que fala que se for 5, mas tiver número diferente na frente, você considera que ele aumenta também. Os casos de arredondamento, tá? Eles têm só uma complicação quando o número é 5 precedido de zeros, tá? Quando é 5 e só tem 0 na frente do 5, aí vai acontecer duas coisas. Você vai ter que analisar. Vou cortar a primeira decimal. Tá? Esses dois casos aqui, por exemplo. Depois do número 5, não tinha número 1 igual tinha naquele exemplo anterior. Depois do número 5, só tem zeros. Ou não tem nada ou tem zeros. Esse caso aqui entra nesse caso da terceira regra. Aumenta. Mas por que aumentou aqui? Tá? Aumentou porque esse caso é ímpar o número que eu estou aumentando aqui. Ó. Porque se ele fosse par, ele ia ficar igual.
Tá vendo aqui, ó? Só tem 0 depois do 5. Eu estou analisando 1,2. Ficou igual. Ficou igual porque o número é par. Se o número é ímpar, ele aumenta. Isso só quando eu estou analisando entre o número 5 e um outro número. Tá? Então, isso é trabalhar com arredondamento dentro de uma norma. Isso daqui é uma NBR, viu, gente? Isso aqui não é nem um simples dado da matemática básica, não. Isso daqui está dentro de uma NBR, para quem vai trabalhar com medidas, tá bom? Isso cai em prova da FBTS, da ABEND, tá? Que são organismos de certificação de pessoas. A gente vai comentar disso ainda mais para frente aí durante o curso. Aliás, outros professores da área. Tudo bem? Mas entenderam um pouquinho dessas regras de arredondamento? Sim. Alguma Variada dúvida? Tinha uma boa. pedrinha no final aí que o senhor explicou uma vez também. Bem legal. Como que é? Não entendi a dúvida. No final tem até uma tabelinha que o senhor explicou uma vez. Claro, eu ia chegar nela, porque aí fica mais fácil pela tabelinha, né? Mas antes tem uma continha aqui, ó. Lembra aquela continha que estava errada, Não, que é eu falei só para só você corrigir, corrigir? pode. Tá. Então tem a tabelinha lá. Ah, tá. Se tiver alguma conta para vocês fazerem, é o seguinte, ó. Vocês vão pegar o menor número, claro, né? Depois a vírgula, tá? E vão arredondar o número, tá bom? Acho que tem exercício desse tipo aí. Aí tem a tabelinha que resume tudo que eu falei, tá bom? É que às vezes, da última vez eu expliquei pela tabela, né? Não usei lá o conteúdo. Depois Não, a o senhor gente explicou precisa usar o tudo, conteúdo. professor. Foi tudo? Então tá bom. Foi. Essa, Hum, essa tabelinha aí, hum. esse último número aqui, o zero está acompanhado de um número diferente de zero. Não, o 5 está acompanhado de um número diferente de zero. Aumenta. Isso aí é o número seguinte, né? É. Tá? Isso daqui significa aquele caso lá, né? Se o número 5 tem um monte de número diferente depois dele, você vai tratar ele como se fosse o número 6, tá? Então, aumenta. Agora, se o Ah, 5 estiver sozinho ou só acompanhado de zero, né? Na verdade, esse caso aqui, ó, que aumenta, é esse daqui, ó. Ele acaba se comparando com o 6. tá. O 5 tem número depois dele, né? Imagine que você tem 1,257. Deixa eu escrever aqui, espera aí. 1,257. Eu vou cortar aqui, ó. O que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar o número 2, se ele aumenta ou diminui. É um dos dois casos. O que eu vou olhar? Vou olhar o 5. O 5 está aqui, ó. Ele tem só zero depois dele? Não, tem o número 7. Então eu caio para cá. Ele está acompanhado de número diferente de 7, mesmo se tivesse um zero aqui no meio. Ó. Mas tem número diferente de zero depois dele. Automaticamente ele aumenta, ou seja, né, o número 1,2 vai virar 1,3. Foi interessante eu pegar esse número, porque olha só a diferença. Eu vou pegar aqui, ó, 1,2500. Vou fazer a mesma análise. Vou analisar o mesmo número 2. Eu quero saber se ele aumenta ou se permanece. Cai aqui, ó. Não cai diferente de zero agora. Cai número só acompanhado de zeros. O que eu vou ver? Se aquele número que eu estou analisando for par, ele permanece. E se for ímpar, ele aumenta. O número 2 é par ou ímpar? Par. Então ele permanece em 1,2. Pessoal, olha a diferença aqui, ó, de arredondamento. Aqui deu 1,3 arredondamento. E aqui deu 1,2. Professor, então, essa aqui que o senhor riscou de amarelo, ele está querendo dizer o seguinte:
Se o número for diferente de 5, né? Só que tem que ser maior que 5, né? Tá falando diferente de 0, mas tem que ser maior que É. 5, não precisa, né? Quando eu estou fazendo uma análise, vocês vão ter que ter sempre isso na cabeça. Ó. Eu tenho um número que é o número analisado, tá? E eu tenho um número aqui, ó, que ele vai ser avaliado, tá? Então, eu estou analisando o número 2 e estou avaliando o número 5. Que, na verdade, eu estou avaliando não o número 5 especificamente, eu estou analisando um número após o número avaliado, analisado, né? Eu tenho que analisar o número 2, eu vou usar logo o seguinte. Coincidentemente, o seguinte é 5. Tá? E se for 5, aí eu vou analisar se só tem 0 depois dele ou se tem número diferente de 0. Se tem número diferente de 0, o meu algarismo avaliado ele já vai aumentar. Não tem dúvida que ele vai aumentar. Tá? Se tiver só 0, eu não sei ainda se ele aumenta ou não. Por que eu não sei se ele aumenta ou não? Porque depende do próprio número avaliado. Se for par, ele permanece. Se for ímpar, ele aumenta. Pessoal, essa regra aqui tem uma leve impressão que o número vai ficar sempre par. Tá? Por quê? Porque sempre que eu tiver aqui, ó, 5, né? Ou 5 sozinho, ou 5 seguido de 0, né? Se for par, permanece. E se for ímpar, vai virar par. Entendeu? Se fosse 1,3, por exemplo, né, no lugar do 2 aqui fosse 3, e esse mesmo número, né, vamos até fazer aqui, ó. Se fosse 1,3, 5, 0 e 0, e eu fosse analisar aqui no meio mesmo, tá? Esse número 3 aqui, pela mesma regra aqui, ó, como ele era ímpar, ia ficar 1,4. Ou seja, tem uma tendência do número ficar par. Tá? Aqui não ficou par, porque foi dentro da regra oposta aqui. Né? Quando cai desse lado, tem uma tendência do número ficar par. Tranquilo? Ô, professor, Pode falar. a última que eu vou falar. Porque aí, ó, tá assim, ó. Hum. O 5 está acompanhado de um número diferente de 0. Só que aí nessa regrinha não está falando se o número é maior que 5 ou menor, só está falando Não, não. diferente. Aqui está falando dos números depois dos 5. Ou seja, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Esses É, números diferentes de 0 aqui, ó, vamos lá. hum. Igual estou tentando fazer aqui para você. Não, agora ficou claro, Ó, entendi. é o número depois aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse número Uhum. diferente aqui, ó. Você está olhando o 5. Lembra que o 5 está aqui, ó. Tá Correto. vendo, ó? Você está olhando o 5. Você vai ver o número depois do 5. Entendeu? O número 5 está acompanhado de número diferente, ó. De 0? Sim. Tem um monte de número Sim. diferente de 0 aqui, ó. Pode ser 1, 2, 3, 4, né? Sendo diferente Uhum. de 0, já cai nessa regra aqui e ele aumenta. Tá? Beleza. Mesmo que tiver 0 no meio, viu? Para cair Tá desse bom. lado aqui, tem que ter só 0. Só 0, só 0. Tá bom? Obrigado. É porque eu estudei Tá essa bom. tabela hoje, mas eu me enrosquei nisso aí. Agora ficou Tá, claro. pode ser que. Bem, eu vou ver se tem um outro jeito de explicar, mas acho que é assim mesmo. Seu número Não, seguinte, né? tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá bom, entendeu, né? Ótimo. Vamos seguir aqui, que eu acho que eu falei já bastante coisa. Eu não... Pessoal, é o seguinte, ó. Já está dando 20 horas, tá? A prova seria 2 horas, eu estiquei um pouquinho ela no sistema para vocês, né?
Eu reduzi o número de perguntas para 30 e eu deixei um prazo um pouco maior, né? Porque de qualquer jeito vai ter umas continhas, tá? Não dá para a gente fazer uma revisão de tudo, tudo, tudo. A parte de trigonometria, vocês estudaram? Área de triângulo, área de retângulo, área de quadrado, o que é sólido geométrico, o que é figura plana. Alguma dúvida nisso? Hã? Regra de 3. Regra de 3, muito exercício vai cair regra de 3, viu? Tá? A regra de 3 simples, tá? Vocês não se preocupem com regra de 3, né? Regra de 3 simples, tá? Então, montar a regra de 3 é sempre 4 valores. Um você vai achar, os outros 3 você tem. Ok? Aí, geometria plana e geometria espacial. Não tem Pitágoras, tá? Não tem estatística, não tem conjuntos e funções. Tá? É uma prova mais focada em geometria plana e essas regras básicas, matemática básica. Vamos iniciar a prova, então?